toda essa condução jornalística desse caso ela é péssima, simplesmente porque essa condução não deveria nem existir, na minha visão. Isso não deveria nem ser notícia. Oi, eu sou Maristela Rosa, tá começando mais um Papo de Preta. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um vídeo aqui deste canal. Fica à vontade para voltar aqui toda semana, porque sempre tem vídeo novo para vocês por aqui. Quero conversar com vocês sobre esse caso aí que tá rolando. Virou uma espécie de fofoca nacional, né? Envolvendo um personal trainer, um morador de rua e a esposa desse personal. Eu dando esses três personagens, vocês já devem estar ligados, entendendo do que eu tô falando. E aí eu quero dar com vocês aqui duas perspectivas aqui, né? Vocês sabem que eu sou jornalista, sou mestre em comunicação e fazer essa análise de jornalismo é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então eu quero fazer isso com vocês, mas a primeira coisa que eu quero trazer aqui é sobre a questão de as pessoas estarem dizendo que Gilvanildo, né? Ou simplesmente Gilvan, que é o morador de rua que foi entrevistado, falou sobre o caso e tudo mais, as pessoas dizendo: uau, como ele fala bem, nossa, é um mendigo, morador de rua que se expressa super bem. E aí eu achei engraçado, entre aspas, assim, porque o que as pessoas esperam por morador de rua? As pessoas acham que existe um tipo específico de pessoa que mora na rua. É quase como se as pessoas que moram na rua, elas fossem feitas para isso. Elas nascessem do cimento, do chão, e elas moram na rua porque é isso. É uma espécie de ser humano que mora na rua. E não, gente. Pessoas que moram na rua são como eu e como você. Inclusive nós, se não tiver nenhum rico, nenhum milionário assistindo a esse canal, eu aposto que não. Se você que está me assistindo é um trabalhador, uma trabalhadora, uma pessoa que todo mês ali, ó, tem que contar o seu dinheiro para pagar as contas, para pagar aluguel, para pagar água, luz, telefone, internet, para fazer todas as suas coisas, né? Um trabalhador, um assalariado, você está muito mais próximo de ser um morador de rua do que ser um rico, um milionário, esses ricos aí que estão te dizendo que é só você ter força de vontade. A verdade é essa. E a gente não para pensar nisso, porque é muito mais cômodo pra gente comprar esse discurso meritocrático de que se aquela pessoa tá na rua é porque ela mereceu, de alguma maneira. É porque ela tem que estar ali, é porque ela faz parte de uma classe de seres humanos que estão aí para isso mesmo. Ela não se esforçou o suficiente, é um vagabundo, é um viciado, é uma pessoa maluca, é uma pessoa ruim. N motivos que a gente coloca para não olhar para aquelas pessoas como próximas da gente. Para não olhar para aquela situação e pensar: eu literalmente poderia ou posso estar aqui. Os discursos meritocráticos e capitalistas, eles estão tão entranhados na gente, né? Que a gente absorve isso e fica, oh meu Deus, como um morador de rua fala bem, como se ele fosse quase uma outra espécie de ser humano. E aí quando a gente vê ele se comunicar de uma maneira que a gente compreende perfeitamente, a gente fica: mas ele fala como a gente, ele anda como a gente, ele sente, ele pensa. E aí vamos olhar para esse caso em si, né? Eu tava conversando com a Natália esses dias antes de a gente entrar para uma live para membros, porque sim, esse canal tem a possibilidade de você se tornar membro por apenas R$ 7,99 por mês. Você tem a possibilidade de ter uma live exclusiva com a gente toda quinta-feira às 8 horas da noite, e a gente fala muito sobre essas coisas que estão acontecendo no país, né? A gente fala muito sobre atualidades, assim, coisas que a gente não consegue sempre abastecer no canal. Então, queria saber a opinião de vocês sobre isso, sobre aquilo. Vem se tornar membro, vem conversar com a gente. O clube de membros é formado por pouquíssimas pessoas, né? Um número muito menor de pessoas do que do canal todo, então a gente vai poder bater um papo muito melhor, muito mais próximo. Então, se você puder e quiser ajudar esse canal financeiramente, ficar mais perto da gente, vai lá no botãozinho aqui no canal, seja membro, clica lá e vem com a gente, tá? E aí a gente tava conversando sobre isso antes de entrar na live, a gente conversou mais na live também, e aí eu tava falando com a Natália que não há nenhum motivo para que esse caso tenha tomado proporção nacional, no sentido de não há nenhum motivo para que esse caso tenha se tornado notícia. Vamos pensar comigo.
Isso é uma situação privada na vida de um casal. Um homem que encontrou a sua esposa dentro do carro com outro homem. Isso não é a primeira vez que acontece e não é a última que vai acontecer com casais no mundo, né, gente? Traição, enfim. Seja qual contexto for, com morador de rua, com outra pessoa, enfim, homens e mulheres, enfim. Casais estão sujeitos a isso e isso acontece o tempo todo. A gente ouve falar dentro de casa, na família, enfim. Eles não são famosos, nenhum dos dois. Nenhum dos três nessa história são conhecidos. E nenhum BO foi feito, né? Então não houve crime. Não tem nada. Não há nenhum interesse jornalístico para que isso seja divulgado. E eu, por exemplo, não fui atrás desse caso. Eu tava no Twitter e toda hora tava vindo alguma coisa, um mendigo, não sei o que e tal. E aí é isso, né? Caiu na internet, vira questão nacional, logo vira meme e é isso, né? É a proporção que tomou. Pensando como jornalista mesmo, qual o valor jornalístico disso? Porque no fim do dia, o que a gente tem é um morador de rua dando entrevistas difíceis, muito perturbadoras em alguns momentos, né? Descrevendo o ato sexual, descrevendo a moça, desqualificando o marido, dizendo que talvez ela precise de algo a mais que ele não consegue dar, toda aquela coisa. Mas enfim, ele foi procurado, né? Pra falar e deram espaço pra ele falar. Aí a gente pode falar assim, pô, mas é engraçado, é meme, não sei o que. Cara, é engraçado a gente de fora, né? Porque eu fico pensando, e aí tem esse cara, esse marido que teve a sua vida completamente exposta nacionalmente, chacota nacional. E a gente tem essa mulher que eu fico pensando o que vai ser da vida dela a partir de agora, assim. Porque ela está completamente exposta, né? A vida íntima dela, a saúde mental dela discutida pelo país todo, virou chacota também. E vazou áudio do que ela viu, que ela viu Deus, que ela viu o marido, que ela ficou com o mendigo, enfim. E aí a questão é essa, assim, o quanto a profissão, né, de ser um comunicólogo, de ser um jornalista, de ser alguém que está à frente de páginas de fofoca, portais de notícia, o quanto isso é sério, porque a gente está lidando com vidas, com a vida dessas pessoas, que não precisava estar sendo exposta assim. Porque imagina se todo caso, sei lá, de infidelidade, traição, tomasse essas proporções no Brasil inteiro. Se todo homem infiel ou toda mulher infiel, seja por surto ou por qualquer outra coisa, toma proporções nacionais. E um lado vira chacota nacional e o outro lado é zoado também, o outro lado, enfim, começaram a especular o que a mulher seria, se ela seria garota de programa ou não, se ela... Gente do céu. Eu vi no Twitter alguém falando que esse caso mostra o que não fazer como jornalista e eu concordo com isso, assim, sabe? Toda essa condução jornalística desse caso, ela é péssima, simplesmente porque essa condução não deveria nem existir, na minha visão. Isso não deveria nem ser notícia. Isso é um caso completamente privado da vida das pessoas. Uma coisa é isso, sei lá, rolar no WhatsApp aí, sabe aquelas coisas de fofoca que vai rolando? O que já é ruim, né? Essas coisas de WhatsApp aí que vai viralizando já são terríveis. Mas a gente não tá falando de profissionais, né? A gente tá falando de gente fofoqueira. Outra coisa é portais de notícia transformarem a vida dessas pessoas nesse circo midiático nacional que virou. E ainda extremamente machista, enfim, né? A gente pode discutir várias coisas a partir disso, mas eu queria trazer essa reflexão para vocês. Queria saber o que vocês estão achando disso tudo. Como esse caso chegou até vocês? O que vocês estão vendo dessa repercussão, né? Porque o Brasil realmente não é para amadores, né? É inacreditável, enfim. Se cuidem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificação de vídeo novo. Vídeos novos toda quarta e sexta-feira. Beijo, beijo, beijo. Até mais. Tchau.